Estamos gravando! Boa noite a todos. Mais uma vez, daremos início a mais uma aula do nosso curso de extensão, o Supremo Tribunal Federal e a Proteção aos Vulneráveis. Curso de extensão vinculado ao projeto de comemoração pelos 5 anos do grupo de pesquisa Jurisprudência de Direitos Fundamentais. Muito bom, gente. Como nós estávamos conversando aqui nos bastidores, em off, que bom que você está aqui comigo hoje, né? Que bom que você conseguiu vir para a aula ao vivo. Eu considero a aula de hoje uma das aulas mais importantes do nosso curso. Porque se nós estamos trabalhando com a ideia de vulneráveis, esse grupo que será estudado hoje é um grupo ultra vulnerável. Pessoas em situação de rua são pessoas que estão expostas a todo tipo de violação de direitos. Violência física, violência psicológica, violência sexual, prostituição, drogas, fome, frio, doenças. São pessoas que são consideradas por boa parte da sociedade como pessoas indesejadas, pessoas que, por vezes, são invisíveis, né? Nós vemos na nossa própria cidade, quando você para num semáforo, não é raro que você observe alguma pessoa que está em situação de rua. Quando você frequenta uma rodoviária, por exemplo, uma praça, não é raro, né? Não é incomum que você identifique uma pessoa que até então era conhecida como mendigo. A população brasileira falava muito isso, né? Juridicamente, essa é a primeira aula, né? A primeira parte da aula de hoje. Juridicamente, o correto é chamar de pessoas em situação de rua. Por quê, professor? Porque essas pessoas podem sair dessa condição. A condição em situação de rua pode ser uma condição temporária, mas também pode ser uma condição permanente. Muitas pessoas vivem quase que a vida toda embaixo de pontes, dormindo em caixas de papelão, pedindo dinheiro, pedindo comida. É uma situação extremamente triste. Então, estudando a aula de hoje, eu percebi que é um tema que não tem como nós conversarmos apenas superficialmente. É um tema que é preciso chamar atenção, porque vocês serão, alguns já são, né, advogados, outros serão juízes, promotores, defensores públicos. É necessário uma visão com muito mais sensibilidade para essas pessoas. Então, hoje nós vamos verificar o tratamento jurídico que é dado às pessoas em situação de rua. E é uma questão tão interessante, porque não sei se você sabe, mas ser mendigo já foi considerado ilícito. Era considerada uma contravenção penal. Peraí, senhor, não entendi. A pessoa é pobre, aí ela não tem casa, ela não tem onde morar, não tem onde comer, e ela responde a uma contravenção penal? Pois é, meus queridos. Até pouco tempo atrás, a mendicância era considerado um ato ilícito, era criminalizada no Brasil, né? E hoje ainda persiste, né, a questão da vadiagem. O quê, professor? Eu achei que vadiagem era uma questão, um xingamento. Não, 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 não. Nós temos ainda na Lei de Contravenções Penais brasileiras o tipo da vadiagem. Então, observem que, por muito tempo, além de uma certa repugnância social, um repúdio da sociedade, essas pessoas eram até era criminalizado, né? Não suficiente a privação de direitos, essas pessoas ainda poderiam responder por contravenções penais. Então, vou colocar aqui o material na tela para vocês acompanharem o raciocínio e vamos em frente. Todo mundo consegue ver bem? Mandem um ok aí rapidamente. Maravilha, então. Vocês sabem que hoje, excepcionalmente, eu estou na grande Santa Fé do Sul,
trouxe a câmera e o microfone para cá, e mesmo com o ar-condicionado, é um calor absurdo essa cidade, né? Então, apenas um registro regional aí, a Grande Santa Fé, minha terra de origem, né? Mas o calor aqui é implacável. Araçatuba é quente, mas Santa Fé eu considero um pouco pior. Bom, gente, olha só então. Pessoas em situação de rua e favelas. Eu quero indicar para vocês 3 livros, mas especialmente um livro que ganhou o prêmio Jabuti na área de literatura jurídica. Vocês sabem que o prêmio Jabuti é o prêmio mais tradicional no Brasil para livros. E dentro das categorias do Jabuti tem literatura jurídica. E tivemos um livro recentemente, esse que está na tela, né? Direitos Fundamentais das Pessoas em Situação de Rua, que tem a coordenação aqui, a organização da professora, querida professora Ada Pellegrini Grinover, uma das maiores processualistas do Brasil, Gregório Assagra, Miraci Gustin, Paulo César Vicente de Lima e Rodrigo Ienemaco. Esse livro, então, ganhou, né, o selo livro com o prêmio Jabuti. Fica a recomendação de leitura. Além do livro Direitos Fundamentais das Pessoas em Situação de Rua, estou indicando também a ineficácia das políticas públicas destinadas à população em situação de rua, da Isabela Viegas Moraes Sarmento, um livro específico também sobre a nossa temática. E tem um estudo que é, inclusive, regional, né, lá no Ceará. Olha que bacana. A população em situação de rua e catadores de resíduos, invisibilidade e cidadania nas ruas de Fortaleza. Os 2 últimos livros publicados pela editora Lumen Yuris e o primeiro livro que ganhou o Jabuti, publicado pela editora De Plácido. Então, fica aí a recomendação de literatura específica, especializada sobre essa matéria. Vale muito a pena conhecer. Bom, gente, os artigos científicos nós já havíamos recomendado na aula passada. Eu descobri hoje, né, fazendo aqui os últimos detalhes da aula, um texto muito interessante do professor Valério Mazzuoli. Vou postar para vocês no grupo do WhatsApp um texto específico sobre pessoas em situação de rua. Bom, vamos então começar a nossa análise. Pessoas em situação de rua sempre existiram. Basta que você frequente um grande centro, que você percebe que quanto maior é a cidade, maior geralmente é a quantidade de pessoas que estão frequentando praças, que estão frequentando rodoviárias, estão frequentando pontes. Quantas e quantas pessoas acabam dormindo embaixo de pontes, em caixotes improvisados, em lonas. É interessante que nós tivemos recentemente, eu até poderia ter colocado na aula, né? Lembrei agora, o padre Júlio Lancelotti já foi objeto de comentário em aula, o que eu vou dizer agora. Vocês lembram que o poder público construiu uma espécie de barreira, de estacas, embaixo de algumas pontes. Vocês viram isso, gente? Depois eu acrescento no material aqui para não ficar, não passar batida essa informação. Então você imagina, né? A própria administração pública está dizendo não é para ter pessoas morando embaixo das pontes. Ao invés de nós estarmos discutindo políticas públicas de habitação, de reinserção social, de inclusão, é mais fácil para o prefeito, para o governador construir estacas de concreto mesmo, né, para que aquelas pessoas não fiquem embaixo das pontes. E aí tem até uma matéria, né, do padre Júlio Lancelotti, que já é um padre que tem uma certa idade, né, e ele ali destruindo a marretadas, né, esses concretos que foram colocados embaixo das pontes para impossibilitar que as pessoas possam viver naquelas localidades. Então percebam, gente, que nós estamos falando de um grupo extremamente vulnerável, porque por vezes o próprio Estado é agente de violação a direitos humanos dessas pessoas. Nós vamos dar algumas notícias aqui e isso vai ficar mais claro para vocês. E o pior, a questão não é só o fato da pessoa não ter moradia, não ter habitação.
A questão é que, além do problema nutricional, quantas e quantas pessoas não têm o que comer, se alimentam e tomam água de péssima qualidade, alimentos impróprios para o consumo. Quantas e quantas pessoas não reviram lixos, caçambas de lixo, procurando algum alimento. Então, queridos, a aula de hoje é um convite para uma reflexão. Como nós, da área jurídica, estamos interagindo com esse problema? O que nós podemos fazer por essas pessoas? Vocês vão perceber, né? Tem até um ponto da aula aqui que sempre me intrigou, sempre me causou uma certa tristeza, inclusive, quando repartições públicas colocavam placas, por exemplo, o fórum mesmo, né? Olha, não pode entrar aqui pessoas que estejam de bermuda, pessoas que estejam de chinelo. Aí eu te pergunto, como que uma pessoa em situação de rua, você vai exigir que ela tenha um calçado, que ela tenha uma calça? É um contrassenso absoluto, né? O sistema de justiça que deveria receber essas pessoas, às vezes limitavam o acesso. Nós temos casos, inclusive, de agressões, né? Segurança privada agredindo, expulsando essas pessoas. Nós temos casos de pessoas em situação de rua que têm outros problemas, né? Como o vício em drogas, como a questão das deficiências. Às vezes a pessoa, além de não ter nenhum amparo material, ainda tem alguma deficiência que torna a vida dela ainda mais complicada, ainda mais complexa. Então eu tentei resumir aqui algumas ideias. Pessoas em situação de rua são vítimas de violência física, são vítimas das drogas, inclusive, né? Drogas extremamente pesadas, como o crack, que acabam dissolvendo o cérebro dessas pessoas, a qualidade de vida, a capacidade cognitiva. Essas pessoas acabam, não raramente, entrando no mundo da criminalidade, praticando crimes, sendo, inclusive, objeto, né, do próprio tráfico de drogas, às vezes ali nas cracolândias que se formam nas cidades, nas biqueiras e afins. Essas pessoas também são vítimas de prostituição. E aqui nós temos um problema maior quando nós pensamos em prostituição infantil. Quantas mães não usam as filhas para conseguir algum dinheiro e ali colocando, né, no universo do crime, das drogas, da prostituição? Essas pessoas também sofrem com doenças de toda a ordem, de toda a espécie. Fome, desnutrição e o pior, né, gente? Quando acontece um desastre natural, não é raro que essas pessoas também sejam vitimadas. Chuvas fortes que às vezes derrubam árvores, derrubam monumentos, pontes, enfim. Quando nós temos frio muito agressivo, né? Essas pessoas ainda morrem de frio no Brasil, de hipotermia. Você consegue entender isso? Quantas vezes você não abre a gaveta do seu guarda-roupa e tem blusa ali que você nunca usou e nem vai usar, e tem gente que não tem um cobertor para lutar contra o frio, não tem uma blusa, né, para se proteger. E para mim é algo absurdo saber que no Brasil, um país que tem tanto recurso, pessoas ainda morrem de fome, pessoas ainda morrem de frio, pessoas ainda morrem por não ter saneamento básico. Então, queridos, por isso que eu disse que a aula de hoje é uma aula especial, porque é um grupo extremamente vulnerável. Bom, queridos, o que nós temos então? Vamos dar uma olhada em algumas notícias. Notícia de 2019. 2 moradores de rua morrem após noite de frio e chuva em São Paulo. Gabriel Leguf Laforte, de 22 anos, foi encontrado no terminal Barra Funda. Outro morador em situação de rua foi encontrado no centro de São Paulo, molhado e próximo a um orelhão. 2 moradores de rua, inclusive um deles com idade de muitos alunos nossos aqui, né? Idade universitária, inclusive, morrendo de frio aqui, né? Frio e chuva na cidade de São Paulo. Ano de 2019. Aí no ano de 2020, a mesma notícia se repete. Olha lá. Morador de rua tenta se abrigar na chuva e morre eletrocutado em São Paulo. Rescaldo do temporal provoca transtornos. Homem queria se proteger em um ponto de ônibus
e foi atingido por uma descarga elétrica. Em Ferraz de Vasconcelos, uma mulher também morreu. Professor, por que a notícia fala um homem foi encontrado no centro de São Paulo, uma mulher foi encontrada? Porque às vezes essas pessoas não têm sequer identificação civil, não têm documentos, são considerados indigentes, né? Você já imaginou quantas pessoas acabam sendo enterradas em valas comuns e os familiares nunca mais descobrem o seu paradeiro, né? Então perceba, 2019 a mesma notícia se repete em 2020 e 2021 a mesma coisa. Onda de frio, mais um morador de rua é encontrado morto em São Paulo. Jornal Metrópole agora, né? De acordo com o Movimento Estadual das Pessoas em Situação de Rua, a capital paulista contabiliza 17 mortes por suspeita de hipotermia. Queridos, eu não sei vocês, mas me parece inadmissível que uma pessoa morra de frio em 2021. Eu não consigo acreditar que o Estado não tem uma mínima estrutura, um albergue para receber essa pessoa, alguma assistência social possível para que essas pessoas sejam acolhidas. É bem verdade que muitas vezes, por questões de doença, por questões de droga, essa pessoa está perdida no mundo, né? A gente teve aquela discussão, que é uma discussão muito importante, sobre internação compulsória na Cracolândia. Vocês lembram disso? O governo propondo internação compulsória, aí uma parte dos juristas se opondo a isso, dizendo que isso viola direitos fundamentais. Aqui nós estamos trabalhando com um tema muito complicado. Mas a minha pergunta, quantos prefeitos você já viu fazendo campanha política e propondo algum projeto para pessoas em situação de rua? Quantos vereadores já se debruçaram nessa temática, visitaram as localidades, conversaram com essas pessoas? A gente tem um total descaso do poder público como regra. É bem verdade, né? Que, salvo raríssimas exceções, alguns agentes públicos ainda fazem a sua parte. Mas o Maurício está colocando um ponto aqui fundamental. Professor, não dá voto, né? A própria sociedade não quer a presença dessas pessoas. Então, o prefeito, o governador, o presidente não vai se importar com isso. Bom, avançando nas notícias. Tainá está dizendo aqui, Guilherme Boulos é um dos que colocam isso em pauta. Tainá, verdade, hein? Parabéns aí por lembrar. Guilherme Boulos, né, que muitos atacam aí como comunista, enfim, como extrema esquerda. Mas vale a pena você ouvir as entrevistas do Guilherme Boulos. Eu, para ser bastante sincero, fiquei bastante surpreso quando tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a história de vida dele. Às vezes a pessoa acaba tendo um estigma, né, Tainá? De forma muito negativa, e se você não conhece a pessoa, você não pode sair por aí acusando, né? Então, parabéns a Tainá pela lembrança. O Guilherme Boulos tem um movimento sem teto, né, Tainá? Se eu não me engano, é um movimento sem teto. Um dos poucos políticos aí que lidera ou que leva essa bandeira. O que mais, professor? Moradores de rua em São Paulo são acordados com jatos de água, diz CBN. Uma equipe contratada pela Prefeitura de São Paulo para limpar o local teria sido responsável por expulsar as pessoas em situação de rua. Eu vou dizer de novo, a própria Prefeitura, ao invés de acolher essas pessoas, ao invés de proporcionar algum tipo de tratamento digno, estava expulsando pessoas com jatos de água fria. O próprio poder público violando direitos fundamentais. Percebem como é grave, gente? Percebem como é complicado, né? Às vezes, a autoridade que precisava cuidar... E aqui, deixa eu só fazer um parêntese. Queridos, são pessoas que exigem uma atenção diferenciada. É evidente, né? A gente não pode também ignorar o fato que, muitas vezes, essas pessoas estão alcoolizadas, estão sob o efeito de drogas, essas pessoas podem até apresentar um comportamento violento, mas nós temos que lembrar que ao Estado cabe tratamento digno, sempre, né? A Luísa está dizendo, várias cidades da região alugam ônibus e pagam uma quantia para os moradores de rua irem para outra cidade. Pois é, Luísa, uma forma de descarte, né? Uma forma de quase que passar o, entre aspas, problema para frente, né? Para outra
região, para outra localidade. Agora, nós vamos piorar um pouquinho o nível das notícias, tá? Olha isso. Homem ateia fogo em morador de rua no centro de São Paulo. Câmeras de segurança registram a ação. O idoso teve o corpo incendiado, foi encaminhado para um hospital. O caso é investigado como tentativa de homicídio. Notícia agora do mês 6 de 2021. Queridos, eu fiquei muito assustado quando pesquisei notícias e eu percebi que atear fogo em pessoas em situação de rua é algo que acontece com muita frequência. Sinceramente, eu não consigo compreender como uma pessoa é capaz de fazer isso, né? Aqui, na verdade, é necessário que nós tenhamos o rigor da lei, com todas as agravantes, as qualificadoras que o Código Penal prevê. Porque uma pessoa que já é vulnerável por essência, atear fogo, né, contra um morador aí, uma pessoa em situação de rua, é algo que, sinceramente, eu fico bastante indignado, né? Algo quase incrédulo, não dá para acreditar numa coisa dessa. E aí você acha que está longe da gente? Olha essa notícia. Homem ateia fogo em morador de rua em São José do Rio Preto. Notícia de 2021. A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Rio Preto. O morador de rua permanece internado em estado grave. Então percebam, queridos, que é um grupo vulnerável que muitas vezes conta com o ódio da sociedade ou de parcela da sociedade. São pessoas consideradas indesejáveis, são pessoas que, se não existissem, para muita gente o mundo seria melhor. Então percebam como é grave a situação das pessoas em situação de rua. Ser objeto, né, de incendiar um irmão, um semelhante, é algo que realmente eu não consigo compreender. Por isso é necessário um tratamento diferenciado, né? Um tratamento de acolhimento, de inclusão para as pessoas em situação de rua. Olha só, agora começam os absurdos da nossa área, tá? Da parte jurídica. Morador de rua era mantido preso por não ter endereço fixo. Como assim, senhor? Não, é porque a lei exige, para a progressão do regime, tem que ter residência fixa. Como o cidadão não tem, deixa preso em regime fechado. Não, senhor, não entendi. Não, é isso mesmo. Um dos requisitos legais é que a pessoa tenha residência fixa para progredir de regime. Como a pessoa é pessoa em situação de rua, não tem residência, então deixa preso mesmo. Isso foi uma luta da defensoria para conseguir derrubar esse absurdo no STJ. Percebem como absurdos acontecem diariamente dentro do sistema de justiça? Olha a notícia, Gazeta do Povo, 17 de janeiro de 2022. Não, desculpa, 17 de janeiro é hoje, né? O jornal Gazeta do Povo, a notícia 19 de 9 de 2017. Condenado por furto, homem tinha direito ao regime aberto, mas a justiça o manteve preso. Defensoria Pública precisou chegar no STJ para reverter a situação. Se você está acordado na aula, e já são os 25 bravos guerreiros aqui novamente, me ajude a entender uma coisa. O cidadão está preso e você peticiona para o juízo de primeiro grau. Sim ou não? Você vai peticionar para o juízo de primeiro grau para pedir a progressão do regime. O juiz não deu. Por quê, professor? Porque não tem residência fixa. O que você faz nesse caso? Me ajuda aí a pensar a aula. Se o juiz indeferiu o pedido, o que você faz, em regra? O pessoal está dizendo, recorre. O Natan está dizendo, habeas corpus para o TJ. O Fábio dizendo, recorre para o tribunal. Exatamente. Se a Defensoria Pública teve que conseguir a ordem no STJ, mata a charada para mim aí. O que aconteceu no TJ? O TJ não concedeu. Eu estou dizendo que um juiz de primeiro grau indeferiu e o Tribunal de Justiça chancelou a decisão do juiz. Você concorda comigo que não tem como de primeiro grau chegar no STJ direto? Não tem como, né? Então percebe que às vezes você fala assim, professor, mas o juiz errou no entendimento dele, vou corrigir no tribunal. Aí você joga o recurso no tribunal, entra com habeas corpus no tribunal, só lembrando que habeas corpus não é recurso, né? Ação autônoma. Aqui, no caso, nós podemos ter recurso em habeas corpus, que é uma outra história. Mas você
você ajuiza o habeas corpus, impetra o habeas corpus, e o TJ mantém. Não, realmente é um requisito legal, tem que ter residência fixa, se ele não tem, mantém preso. Por isso, queridos, eu vou ser bem sincero com vocês. Sempre que eu posso, eu estendo as minhas homenagens, rendo aplausos à Defensoria Pública. Você percebeu que é contra tudo e contra todos, né? Muito parecido com a advocacia. A diferença é que na Defensoria, o cliente deles não tem dinheiro nenhum. O que é mais difícil ainda. O que torna um desafio ainda maior, né? Muito bem. Avançando, então. O que mais, professor? Olha lá. Mendigar deixou de ser contravenção penal há apenas 10 anos. Notícia de 2019. Mendicância deixou o rol das infrações, mas vadiagem segue como ato infracional. Como assim, professor? Mendigar era crime no Brasil. Era criminalizado. E é muito recente o abolício crimes. É muito recente. E a vadiagem ainda permanece como ilícito. Olha só, então. Lei das Contravenções Penais. Olha o tipo penal que foi revogado. Artigo 60. Mendigar por ociosidade ou cupidez, pena prisão simples de 15 dias a 3 meses. Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se a contravenção é praticada de modo vexatório, ameaçador ou fraudulento, mediante situação de moléstia ou deformidade. Gente, mediante simulação de moléstia ou deformidade, ou em companhia de alienado ou de menor de 18 anos. Nós tínhamos uma população que criminalizava praticamente, né? Era considerada uma contravenção penal a mendicância. Bom, a lei de contravenções penais ainda mantém o tipo da vadiagem. Vadiagem. Entregar-se a alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita, prisão simples de 15 dias a 3 meses. É bem verdade que essa é uma legislação meio que simbólica, né? Na prática, a gente não tem visto com muita frequência a aplicação desse dispositivo em processos judiciais. Mas você percebe, queridos, que num país que conta hoje com um cenário de 12 a 14 milhões de desempregados, é um contrassenso absoluto você ter uma ilicitude pelo fato da pessoa não ter uma ocupação válida para o trabalho. É uma situação extremamente complicada, né? Olha lá, então. Parágrafo único. A aquisição superveniente de renda que assegure ao condenado meios bastantes de subsistência extingue a pena. Então, você consegue concordar comigo que o problema aqui é ser pobre? Porque se o cidadão consegue renda, aí o tipo penal desaparece. Extingue a pena. Você consegue fazer essa reflexão? Está criminalizando a pobreza, a marginalidade. Basicamente, é esse o entendimento da Lei de Contravenções Penais, que ainda está em vigor. O artigo 59 permanece em vigor. O que mais, professor? Olha uma notícia aqui de como o problema é ser pobre. Olha como o problema é ser pobre. Em 1952, o jornal O Globo noticiou a prisão de Maria das Dores por vadiagem. O que o comissário, ao prender a mulher, não sabia era que ela, na verdade, era empregada doméstica de um juiz. Então, o cidadão prendeu a empregada do juiz. Há dias, o comissário Deraldo Padilha prendeu e encaminhou ao depósito de presos a doméstica Maria das Dores. Recolhida a essa dependência policial, ela foi espancada. Ela foi espancada, tendo sido instaurado processo contra a mesma por vadiagem. Então, a pessoa ela foi presa pela autoridade policial, foi espancada nas dependências do Estado e ainda responde a processo. Em 1952. Acontece que a jovem era empregada na residência de um juiz de direito criminal, Dr. Emílio Pimentel de Oliveira. Você vai ver como vai mudar agora. O qual, ciente da arbitrariedade contra a mesma praticada, oficiou a chefia da polícia. O juiz oficiou a polícia, esclarecendo não se tratar de uma vadia e solicitando a sua imediata liberdade. Matéria que foi vinculada no Globo. Pergunta! E se ela não fosse empregada do juiz?
O problema é a vadiagem? Ou o problema é ser pobre? Tá entendendo, queridos, o que nós temos no plano de fundo das leis? Tem aí a matéria, né? Inclusive, prendeu, espancou e processou por vadiagem a empregado do juiz. Matéria que foi veiculada no jornal O Globo, 1952. Tainá tá achando um absurdo. É um absurdo mesmo, Tainá. É um retrato da sociedade brasileira na década de 50, 60. Será que mudou nos nossos dias? Olha lá. TJ São Paulo determina prisão domiciliar a morador de rua. Como assim, senhor? Então, prisão domiciliar, né? Mas para ter prisão domiciliar não tem que ter um domicílio? E se não tem um domicílio, mantém preso, regime fechado? Aí olha o que aconteceu. Após a decisão ser divulgada na mídia, a corte afirmou que a notícia de que o acusado era um sem-teto não foi informado nos autos pelo defensor. Aí o tribunal disse, eu não sabia que ele não tinha residência. Mas e aí? Eu posso impossibilitar direitos pelo fato da pessoa não ter um domicílio, não ter uma residência? Se a pessoa poderia responder em liberdade, ou se a pessoa iria progredir de regime, mas ela não tem residência, não tem moradia, então eu vou inviabilizar direitos? Percebe a gravidade do problema? Avançando. Defensoria Pública supera a barreira da residência fixa e consegue regime aberto a morador de rua. Um dos entendimentos jurisprudenciais que mais chancelam a desigualdade social foi barrado em um caso no início desse mês. Matéria do portal Justificando. Trata-se dos julgados que não concedem liberdade provisória a quem não comprova residência fixa, atingindo em cheio 10 em 10 moradores de rua. Então, se você, num processo, teria direito à liberdade provisória, mas para exercer esse direito precisaria comprovar residência fixa, se você não tem residência fixa, mantenha-se preso. A defensoria brigou, até conseguir superar esse entendimento. Apesar de ser clássico parâmetro para a concessão de liberdade, a Defensoria Pública conseguiu reverter o quadro e restabeleceu no STJ o direito ao regime aberto a um preso de Ribeirão Preto, que já havia obtido o benefício e o perdera por não conseguir comprovar endereço, uma vez que ele está em situação de rua e não tem onde morar. E aí, parabéns ao doutor Rafael Bessa Yamamura, que foi o defensor público que atuou na causa. Maravilha, gente? Até aqui, todo mundo junto? Mandem um ok aí. E vamos em frente. Esse é o ponto que eu queria conversar com vocês. Você chega no fórum e aí se depara com essa placa. Proibida a entrada de pessoas com bermuda, chinelo, sem camisa e regata. Pergunta. E se a pessoa só tem o chinelo? Porque às vezes nem tem o chinelo. Mas e se ela só tem a havaianazinha lá? Não pode entrar? Na Casa da Justiça? Teve um problema sério, virou notícia no Rio Grande do Sul em relação a isso. Na minha percepção, é uma questão de bom senso. Se a pessoa tem condição econômica e vai para o fórum sem camisa, aí não é para entrar mesmo. Agora, se a pessoa não tem condição, de duas uma, ou o Estado dá uma troca de roupa para essa pessoa, dá um sapato para essa pessoa, ou então deixa entrar do jeito que tiver. Você concorda comigo que essa pessoa pode estar à beira da morte? Pode estar passando fome, pode estar passando frio. Ana está dizendo, quando eu estagiava no fórum, aconteceu uma situação assim. É mesmo, Ana? Conta pra gente aí, como que resolveu? Aí a Tainá está dizendo, violação grave ao acesso à justiça. Exatamente. Na verdade, aqui, Tainá, é acesso ao prédio da justiça mesmo, né? Não consegue nem entrar. Não consegue nem entrar. Que coisa, né, gente? Vocês vão perceber que, graças ao bom Deus e ao avanço civilizatório, essa realidade vai mudar. Já deveria estar mudando, mas nós temos agora lei, né? Nós temos atos normativos para disciplinar isso. A Ana Gabriela disse que os seguranças do fórum não deixaram a pessoa entrar a princípio, mas depois, Ana Gabriela, resolveu?
até que a escrevente conseguiu um tênis para que pelo menos ela participasse da audiência. Pois é, Ana Gabriela. Parabéns à escrevente aí, né? Que teve um pouco de sensibilidade com essas pessoas. Agora, queridos, de verdade mesmo, isso daqui não é para resolver em 5 minutos? Segurança comunica o gabinete do juiz que responde pelo fórum. Excelência, tem uma pessoa aqui em situação de rua, não tem condição de ter um tênis. Concorda comigo que isso aqui é uma questão que não tem que ter discussão? Deixa entrar, pô. Se puder oferecer um pouco de comida aí, pelo menos, né, o que tiver no refeitório, pode passar, porque, pelo amor de Deus, não vai deixar entrar porque não tem tênis, não tem calça. É o fim do mundo. Enfim, voltando aqui, depois desse fala que eu te escuto, esse pequeno desabafo, né? Mas realmente eu fico assim... Eu penso, queridos, que quando se trata de vulneráveis, a justiça tem que desigualar a balança a favor do vulnerável. Ela não tem que impedir o acesso do vulnerável ao prédio do fórum. Bom, avançando aqui. Vocês vão perceber que estamos tendo alguns progressos civilizatórios. Olha que bacana. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, agora em 2021, outubro de 2021, demorou um pouquinho, né? Mas graças a Deus saiu. Olha que beleza. Instituiu a Resolução 425 de 2021. Institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades. Queridos, nós infelizmente não temos tempo de ler essa resolução em aula, mas eu vou mandar para vocês no grupo depois. Faço questão que vocês leiam, porque isso daqui pode amanhã ou depois ser uma questão prática na sua vida. Ou porque você advoga nessa área, ou porque você se tornou defensor público, ou porque você se tornou promotor de justiça, ou porque você se tornou juiz. É importante conhecer. E já vou dar um pequeno adiantamento dessa resolução. Não pode barrar acesso a prédio público, porque a pessoa não tem condição econômica. Não pode exigir comprovante de residência se a pessoa não tem residência. A resolução veio dizer o óbvio. Mas, porque houve toda uma luta, né? Vocês vão perceber que foi necessário, antes de 2021, algumas medidas aqui bastante importantes. Bom, vamos avançando então. Você já sabe que no âmbito do Poder Judiciário existe uma resolução do CNJ disciplinando essa matéria. Legislação e principais exemplos. Eu queria muito trazer uma lei para vocês, mas eu não encontrei. Professor, por que o senhor não encontrou? Porque para ter lei, tem que passar pelo Congresso Nacional. Sim ou não? E para passar pelo Congresso Nacional, o Congresso tem que ter interesse em fazer a lei. Então, quando você observa para o nosso Congresso, me parece que a atividade legislativa tem sido quase inexistente. Eu encontrei projeto de lei, lei federal. Depois, se alguém localizar, me mandem, até incluo no material, mas, sinceramente, o que nós temos é um decreto de 2009 e depois uma resolução de 2020. Olha como é um tema recente, queridos. Essa resolução 40 de 2020, eu fiquei muito impressionado como ela é progressista. Ainda mais desse governo, para mim foi uma surpresa muito grande. Tenho a impressão que o presidente não sabe da existência dessa resolução. Porque se souber, vai mandar revogar. Estou falando sério, estou falando sério. É uma resolução tão avançada que pensa até em crianças, mulheres, pessoas LGBT, QIA+, em situação de rua. Por isso que eu penso que o presidente não tem conhecimento. Senão não teria deixado passar. Mas enfim, né? Vamos em frente. Realmente, a resolução 40, fiquei muito feliz. É uma resolução muito progressista. Muito progressista. Olha lá. Vamos começar do começo, né? O decreto 7.053/2009 institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. Depois tivemos a resolução número 40 de 2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a querida Damares, né? Conselho Nacional de Direitos Humanos,
dispõe sobre diretrizes para a promoção e proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua, de acordo com a Política Nacional para a População em Situação de Rua. E aqui em São Paulo, fiquei também bastante impressionado. Temos uma lei estadual em São Paulo. Olha que legal, né? A lei estadual número 16.544 de 2017 institui a política estadual de atenção específica para a população em situação de rua no estado de São Paulo. E, por fim, a resolução, né, do CNJ, que eu já havia comentado com vocês, resolução 425/2021, que é da nossa área, né? Institui no âmbito do Poder Judiciário a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades. Muito bem. Avançando, então, ao que interessa. Primeiro ponto, professor. O que é situação de rua? É importante trazer um conceito, né? Eu busquei, então, no âmbito internacional e depois no direito interno. Segundo o relatório do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, situação de rua é uma crise global de direitos humanos que requer uma resposta global e urgente. E continua, ao mesmo tempo, a situação de rua é uma experiência individual de alguns dos membros mais vulneráveis da sociedade, caracterizada pelo abandono, desespero, baixa autoestima, negação da dignidade, com consequências graves para a saúde e para a vida das pessoas. O termo situação de rua, segundo a ONU, não só descreve a carência de moradia, não é só porque não tem casa, como também identifica um grupo social. O estreito vínculo entre a negação de direitos e uma identidade social distingue a falta de moradia da privação de outros direitos socioeconômicos. Pergunta: uma pessoa em situação de rua consegue acesso ao auxílio que foi prestado durante a pandemia? Uma das coisas mais absurdas que eu lembro de ter ouvido a discussão, não, vamos fazer esse auxílio, o cadastramento pode ser pelo celular. Então, mas aí pressupõe que a pessoa tenha celular e tem internet. Sim ou não? Essas pessoas que nós estamos falando não tem nem CPF, às vezes. Não tem RG, CPF, tem mais nada. Não lembro o número. Às vezes nem sabe se um dia existiu. Se a pessoa for analfabeta, ela não sabe escrever um nome. Como que vai atender essas pessoas? Percebem a extrema vulnerabilidade, queridos? Para essas pessoas, viver nas ruas tem sido sinônimo de conviver com a violência diária, que se dá de variadas formas. Violência física e psicológica, impostas pela exclusão social, intervenções violentas por parte de policiais ou de fiscais, remoções arbitrárias, recolhimento de pertences. No 5º ano, quando eu dou aula sobre tutela dos direitos difusos e coletivos, tem uma matéria que eu coloco para os alunos, né? Que eu não me lembro agora se foi o Ministério Público ou a Defensoria Pública, promoveu uma ação civil pública porque a guarda municipal de uma cidade tinha tirado os cobertores, colchonetes das pessoas em situação de rua. Aí nós precisamos de um ator, eu não me recordo se foi o MP ou se foi a Defensoria, para processar a prefeitura. Condenou em dano moral coletivo e determinou a devolução dos pertences. Pessoas que já não têm nada, o próprio Estado retirando tudo. Estão entendendo a importância das instituições fortalecidas e independentes? De ter um promotor atuante na cidade, ter um defensor público atuante, um promotor que, quando passa com o carro blindado na frente do farol, se importe com a pessoa que está ali pedindo comida. E não simplesmente ignore a existência de um semelhante. Por isso que eu vou dizer para vocês, queridos, não sejamos hipócritas. Dinheiro é muito importante. Te garante conforto, saúde, oportunidades, uma boa casa, um bom carro. Só que escolher a profissão só pelo retorno financeiro é um prejuízo para a sociedade. Tem que ter um mínimo de direcionamento.
para ser defensor público, para ser promotor de justiça, para ser juiz de direito. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês sabem, mas no Tribunal de São Paulo, eu sempre falo isso, né? Tem banheiro privativo para desembargador. Como assim, senhor? É um banheiro que só o desembargador pode entrar, o advogado não pode. Pô, senhor, mas e aí? E aí que um dia eu estava lá, acho que eu já contei isso aqui, ou em aula, mas veio um advogado bem novo, estava arrumando a gravata, a impressão que dava que estava procurando um espelho. E ele entrou no banheiro. Rapaz, esse menino levou uma bronca do desembargador que você não tem ideia. O desembargador fez questão de chamar a segurança. Porque o menino entrou no banheiro. Tá entendendo onde eu quero chegar? E deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. Eu sei que não parece, mas desembargador é servidor público. Do mesmo jeito que é o juiz, o oficial de justiça, escrevente, todo mundo que trabalha no sistema de justiça. Então, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade. Eu entendo a autoridade, entendo a importância do Estado juiz. Agora, queridos, de verdade mesmo, precisa dar uma bronca no menino porque entrou errado no banheiro do desembargador? São umas coisas assim que não fazem o menor sentido. Não fazem o menor sentido. E aí você imagina, então, para pessoas que não têm, às vezes, nem o nome completo. O número do RG, o número do CPF, não sabe. Então, nós precisamos ter, né, profissionais na área jurídica que tenham a sensibilidade de olhar para essas pessoas. É o que eu sempre digo em aula, a defensoria pública torna visível o invisível. Torna visível os invisíveis. Muito bem, avançando aqui. São vítimas de descaso, discriminação, preconceito, desprezo. Resultam, em muitos casos, em agressões, tentativas de homicídio, homicídios e chacinas. E ainda nas violações realizadas pelos próprios agentes públicos no exercício de suas funções. Olha só que estatística. Essas estatísticas eu consegui no site do Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos. Olha só. População em situação de rua, 82% são homens, 18% são mulheres, 53% entre 25 e 44 anos, e agora, Brasil, 67% são negros. Ora, que surpresa! Que surpresa, né? Na aula do racismo e do direito dos negros, a gente viu isso, né? Outra vez aqui, quase 70%. Estou dizendo que de cada 10 pessoas em situação de rua, praticamente 7 são negras. Praticamente 7. 52% tem parente morando na mesma cidade. Os motivos que levaram à situação de rua, um número que me chamou muita atenção, o último estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada, feito em 2020, considerou que o Brasil tem cerca de 222 mil pessoas em situação de rua. É mais do que a população de Araçatuba. Mais do que a população da nossa cidade inteira de pessoas morando em situação de rua. Só um detalhe. Você acha que essa estatística está certa? Ou você acha que tem muito mais? Porque tem cifras que a gente não consegue alcançar. Às vezes o IBGE não vai chegar nos pontos de extrema vulnerabilidade, né? Então, complicado. 220 mil pessoas morando em situação de rua. Os maiores problemas aqui, né? Motivos que levaram a uma situação de rua. Problemas com álcool e drogas. 36%. Olha que indicador importante, gente. O maior problema para colocar uma pessoa em situação de rua, álcool e drogas. E aqui tem uma questão que eu acho interessante, né? Por que álcool e drogas? Álcool não é droga. É uma droga legalizada. Você tem, inclusive, alcoolismo, que passa a ser uma questão de saúde pública. Mas ainda nos indicadores tem essa história de meio que tirar um pouco a pressão sobre o consumo de álcool, né? Álcool e drogas, 36%. Desemprego, 30%. Desavenças com a família, quase 30% também. Sempre viviam no município, que moravam no município próximo. Aqui é um outro indicador, né? 76%. Muito bem. Aqui também temos as regiões do país. A maior concentração é no Sudeste.
E por raça, cor, a maior parte é a população negra, pessoas pretas e pardas. Muito bem. Agora, então, antes da gente... Bom, vamos fazer o seguinte, queridos. Vamos fazer o seguinte. Eu vou inverter um pouquinho hoje, então. A resolução número 40 de 2020 é a resolução que disciplina, é a o principal documento jurídico que disciplina a questão das pessoas em situação de rua. Como eu vou começar a abordar agora com bastante detalhes essa resolução, para não cansar vocês muito, vamos fazer um intervalo agora, então. Aí eu te dou uns 15 minutinhos, 15, 20 no máximo. Você toma uma água, come um pouquinho, vai no banheiro. Depois a gente volta e aí bate a resolução inteira, a parte que eu preciso, e nós vamos avançando para os casos concretos. Pode ser? Vamos fazer um intervalinho agora, então. Você dá uma respirada, a gente já fez a introdução. Vamos entrar na legislação e, na sequência, os casos do Supremo Tribunal Federal. Maravilha? Vou fechar a gravação, não precisa nem sair da sala. Grande abraço a todos e até daqui a pouquinho. Estamos saindo 8h11, vamos voltar 8h30, tá bom? No máximo 8h30. Um abraço e até já já. Tchau, tchau.